Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 26. Nós retomamos semana passada o nosso estudo no livro de 1 Samuel. Estamos aí na temporada final, na parte final do livro, que vai até o capítulo 31. E estamos na parte do livro que está narrando o período que Davi esteve no deserto, fugindo do rei Saul, porque Deus tinha prometido que ele ia ser rei, mas o reinado de Davi não começou imediatamente após ele receber essa promessa. Pelo contrário, passaram-se anos e ele sofreu bastante durante todo um período que ele ficou vagando no deserto, fugindo no deserto, até que finalmente ele vira rei. E o que a gente vai ver hoje, a gente continua vendo isso, é como que Deus estava usando esse período no deserto para preparar Davi para ser o rei que Davi foi. E hoje então a gente vai ler o capítulo 26, e eu quero fazer a leitura de todo esse capítulo com você. Em seguida a gente vai então explorar esse capítulo meditando no que Deus tem para nos ensinar a partir de 1 Samuel capítulo 26. A palavra do Senhor diz o seguinte, e enquanto eu faço a leitura, vai imaginando a cena na sua cabeça, tá? É uma história, é uma narrativa, e a gente tem que ler a Bíblia com imaginação. Eu vou lendo aqui e você vai imaginando essa história desenrolando aí na sua mente. A palavra de Deus diz o seguinte, os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram, não é verdade que Davi está escondido no monte Áquila, em frente de Gesimom? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif, em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Áquila, em frente de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul de fato tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, quem irá comigo ao arraial de Saul? Abissai respondeu, eu irei com você. Assim, Davi e Abissai foram de noite ao acampamento. E eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abissai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão. Com um só golpe, não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abissai, não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou, tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará. Ou chegará o dia da sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono, vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte, ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo, você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu, quem é você? Quem está aí gritando para o rei? Davi respondeu, você não é homem? E quem é igual a você em Israel? Então por que não protegeu o seu senhor, o rei? Porque alguém do povo foi até aí para matar o rei, meu senhor. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês não protegeram seu Senhor, o ungido do Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse, é essa sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu, sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais, por que o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras deste seu servo. Se é o Senhor Deus que o está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor, porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vá e sirva outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe dessa terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse, pequei, volta meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi respondeu, aqui está a lança, ó rei, que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la.
E que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade. Porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que Ele me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Então Davi seguiu ao seu caminho e Saul voltou para casa. E depois desse relato, nunca mais Davi se encontrou com Saul. Meus irmãos, quero começar falando de uma pesquisa que eu vi recentemente, de um filósofo falando sobre isso recentemente, que me chamou a atenção. Mas pesquisas mostram que existe, e não precisa nem de pesquisa para a gente perceber isso, mas existe um quadro crescente de depressão, ansiedade e impaciência nos jovens da nossa sociedade. Isso não precisa de pesquisa para a gente perceber isso, né? Mas a gente vive falando que nós vivemos numa geração, e essa é a geração com mais problemas emocionais de toda a história da humanidade, e uma das coisas que é verificável, não só pela nossa experiência, mas estudos dizem isso, e a gente percebe como que os estudiosos estão começando a se preocupar com isso, é que nós vivemos em uma geração pouco resiliente, que se frustra muito facilmente, que tem pouca paciência diante das dificuldades da vida, que tem muitas dificuldades em lidar com as frustrações e com as dificuldades de maneira geral da vida. E aí, esses estudos, e esse estudo que eu vi essa semana, ele diz o seguinte: olha, por que disso? Quais são os motivos disso? E aí o estudo elencava algumas coisas, e eu quero só trazer algumas coisas que eu achei interessante, e é interessante porque assim, não são pessoas crentes falando isso, são estudiosos olhando para a realidade e fazendo algumas avaliações a partir da realidade que está aí. Mas eles diziam o seguinte: olha, nós vivemos em uma geração onde os pais estão excessivamente preocupados com os seus filhos. Isso daqui é uma coisa interessante, porque no passado, filho vivia assim, com o pé no chão, lambendo o chão, e era tudo de qualquer jeito. Hoje em dia, não pode comer o McLanche feliz, porque não sei quantas calorias tem. E eu não estou nem falando que pode comer, não pode comer, mas o que eu estou querendo mostrar é a mudança do tratamento que você tinha no passado para com os filhos, com o tratamento que você tem hoje em dia. E aí esse estudo dizia o seguinte: como os pais hoje estão muito ocupados com o trabalho, eles se sentem culpados, e então eles fazem tudo o que eles podem fazer para que os seus filhos não vivam nenhum tipo de frustração na vida. E isso gera uma geração que foi criada como se eles fossem pequenos deuses. E então quando eles crescem, eles vão para o mundo real e eles percebem que eles não são tudo isso. Eles vivem altamente frustrados, ansiosos e deprimidos. Essa é uma das coisas que esse estudo diz. Outra coisa que o estudo dizia é que as redes sociais geram uma constante comparação na geração atual. Então eles ficam constantemente navegando nas redes sociais e vendo a família do outro, o namorado do outro, o trabalho do outro, as conquistas do outro, o diploma do outro. E essa constante comparação leva eles a viverem constantemente invejando, cobiçando. Isso gera uma ansiedade constante, uma insatisfação constante e um medo constante de nunca chegar na onde eles querem chegar. E além disso, olha o que o estudo dizia, isso daqui é uma outra coisa que eu achei interessante. O fato de você ter uma mudança na sociedade, de maneira geral, nos últimos 50 anos, em que as famílias hoje são muito menores do que as famílias do passado. E é muito comum hoje famílias com poucos filhos. E o que o estudo dizia era o seguinte: os filhos eles crescem sem muitos desafios relacionais. Porque quando você tem uma família grande com um monte de irmão, para quem foi criado aqui em família grande com um monte de irmão, você sabe como é que é. É assim, você tem vários desafios relacionais o tempo todo. Como hoje nós vivemos em famílias menores, as crianças crescem com poucos desafios relacionais dentro de casa. E isso atrapalha elas quando elas vão para o futuro, porque elas são pequenas, tudo é para elas. E os pais pensam isso: eu não posso ter mais de 2 filhos, porque senão eu não vou conseguir dar o mundo para os 2, para os 3, para os 4, para os 5. Então, as famílias são menores, os pais querem dar tudo para os seus poucos filhos, e isso vai gerando uma geração que não consegue lidar com os desafios de maneira geral da vida, com os desafios relacionais, com as frustrações e assim por diante. E além de tudo isso, a gente pode colocar, isso daqui não estava no estudo, isso daqui é por minha conta, nós vivemos em um Brasil onde a teologia da prosperidade foi vomitada para todo canto, que diz o seguinte: se você serve a Deus, você não vai sofrer. Se você for fiel ao Senhor, você não vai ter problemas na vida. Vai ser tudo mil maravilhas. Você é um vencedor. Deus te criou para ser cabeça e não cauda. Então você vai conquistar o mundo, comprar carro novo, e todas as suas doenças vão ser curadas. E a gente foi criado, isso foi pregado muito tempo na nossa cultura. E tudo isso gera uma geração,
e cria uma geração muito pouco resiliente, muito frustrada, muito ansiosa, muito medrosa, muito frágil. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque uma das coisas que a gente vai ver hoje nesse texto, e que é uma verdade não só desse texto, mas uma verdade de toda a Bíblia, é que o deserto faz parte do plano de Deus para nós. Não, Deus não te criou para não ser frustrado. Deus não te criou para realizar todos os seus sonhos, e Deus não vai fazer isso. Você não vai viver uma vida onde vai ser tudo um mar de rosa, onde vai ser tudo lindo. Não, não vai ser assim. E Deus não quer que seja assim. Mas não olhe para isso como Deus sendo ruim, pelo contrário. Porque Deus permite o deserto, mas Ele tem propósitos com os desertos que Ele permite em nossas vidas. Porque em meio aos desertos, Deus está trabalhando em nós. E nós somos chamados, em meio aos desertos da vida, confiar nesse Deus e sermos pacientes nesse Deus. E a gente vai aprender isso nesse texto que a gente vai estudar de Davi. Ele continua no deserto. Mas a gente vai ver como que Deus é o Deus que continua trabalhando na vida dele. E é o Deus que continua presente na vida dele. E é o Deus que tem o deserto como o melhor de Deus para ele nesse momento da vida dele. E o tema que eu quero tratar com você nessa manhã a partir desse texto é que o deserto é para te amadurecer. Você precisa entender isso. Os desertos da vida que Deus permite, as dificuldades, as situações, etc. Você sabe disso, mas é sempre bom lembrar. É para amadurecer a sua jornada e a sua fé no Senhor. Esse é o propósito de Deus com os desertos da vida. E aí a gente vai estudar o texto, e eu vou dividir o texto em duas partes. A primeira parte a gente vai ver mais uma vez Davi tendo a oportunidade de matar Saul, e como que Davi poupa a vida de Saul. E a segunda parte a gente vai ver o diálogo final aí entre Davi e Saul, e a gente vai ver então essas duas partes e fazer algumas aplicações, estudar o texto e fazer algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Então o texto começa nessa primeira metade, mostrando como que Davi, mais uma vez, poupa a vida de Saul, que nesse momento era o rei de Israel, era o rei do país dele, e começou a ter inveja dele porque Davi começou a se destacar, embora Davi nunca tenha feito nada contra Saul. Pelo contrário, ele sempre foi um servo fiel, ele sempre foi um soldado fiel, ele sempre tratou Saul com muito respeito, com muita honra, ele nunca pensou em nada contra Saul. Mas Saul, por estar com inveja dele, está querendo matá-lo, e já faz algum tempo que Saul está perseguindo Davi e tentando constantemente matar Davi. Davi já tinha tido a oportunidade de matar Saul uma vez, no capítulo 24, e aqui ele vai ter essa oportunidade mais uma vez. O texto começa dizendo que os ifeus, que eram um povo lá de Israel, mais uma vez trai Davi, porque eles já tinham entregado Davi anteriormente, e eles vão lá até Saul e falam assim, Davi está escondido em tal lugar. Saul chama a tropa de elite dele, o texto vai dizer que Saul reúne os 3.000 homens, os 3.000 melhores homens dele, e lembra que o exército de Davi era 600 homens. Saul chama o bope dele lá, 3.000 homens, e vai na direção de Davi, onde eles falaram que Davi estava escondido, perseguir Davi então com a sua tropa de elite. Enquanto isso, Davi está escondido, quando Davi fica sabendo que Saul está vindo para matá-lo, Davi se esconde lá no deserto. Davi estava lá naquela região e ele se esconde lá, deve ter se escondido em uma das cavernas, algum dos montes lá no meio do deserto, e sabendo que Saul está chegando com os seus soldados, ele manda alguns dos seus espias para ir lá dar uma olhada na situação. Como é que Saul veio, quantas pessoas vieram, como é que é o esquema lá, como é que está sendo essa incursão de Saul contra ele. Então manda lá alguns espias para ir lá em loco, o pessoal volta e fala, Saul veio, com 3.000 homens, eles estão acampados em tal lugar, e está assim, Saul o acampamento está assim, a tenda de Saul no meio, o comandante do exército de Saul, o general Abner, do lado dele, e todo o exército em volta. Então aqui é uma organização para a proteção do rei, onde o rei está no meio, e os 3.000 homens estão acampados em volta do rei, para protegê-lo. Então Davi falou, eu vou lá dar uma olhadinha nisso daí com os meus próprios olhos. Davi vai até lá, sobe numa colina, olha tudo que está acontecendo lá, olha o rei lá no meio e tudo. E o texto fala que Davi tem uma ideia assim, muito ousada. Ele olha para 2 dos seus principais homens e fala o seguinte, eu vou lá. Quem que topa ir comigo? Eu vou invadir esse acampamento dele aí. Deixa da noite, a gente vai fazer uma incursão especial, aquelas operações especiais que a gente vê aí nos filmes. Vamos fazer uma operação especial lá no meio à noite. Quem topa ir comigo? E aí Absai, que era um dos homens de Davi lá, um dos homens importantes de Davi, fala, eu vou com você, Davi, bora, eu topo, vamos com tudo. E o texto vai dizer que então, que no meio da noite, eles invadem, agora imagina essa cena, 3.000 homens, Saul no meio, à noite, está todo mundo mais ou menos dormindo, Davi, à noite, fortuitamente, invade o acampamento, e vai se desviando, e vai se escondendo, etc., até chegar lá, na tenda onde está Saul. E o texto vai acrescentar uma informação importante para nós. Deus manda um sono
sobrenatural sobre os 3.000 homens. E por isso que Davi consegue entrar lá e está todo mundo morto de sono. Porque existe uma ação sobrenatural de Deus para trazer um pesado sono sobre todo mundo. E então, quando Davi chega aonde Saul está, imagina essa cena. Davi chega junto com Abissai, está Saul dormindo, roncando, devia estar roncando, pesado, que faz até bolha. O comandante Abner, o comandante do exército dele, do lado dele, e a lança de Saul, e essa é uma lança que já apareceu algumas vezes na história, porque ele já tinha tentado matar Davi com essa lança algumas vezes, já tinha tentado matar o filho dele. Essa lança aparece algumas vezes na história de Saul aqui, como assim um símbolo do poder de Saul. Tá, imagina a cena, Saul dormindo e a lança cravada do lado da cabeça dele. Imagina a cena. E então Davi e Abissai se deparam com essa cena. Quando Abissai olha isso, qual que é a interpretação que Abissai faz dessa cena? Ele olha e fala assim: Davi, é Deus. Olha lá, Deus deixou até a arma lá preparada já. Deus está nos dando, está te dando a oportunidade de fazer justiça. Gente, imagina a cena e imagina a história. Davi nunca fez nada contra Saul. E Saul está movimentando todo o exército do país dele para matar Davi. Sem nunca ter feito nada, sem nunca ter levantado uma mão contra ele. Puramente por inveja e ciúmes. E agora, Davi tem a oportunidade, e claramente era um momento onde o próprio Deus estava proporcionando aquilo ali. Porque Deus tinha mandado um sono em todo mundo. E Abissai olha para tudo isso e fala assim: ó, Deus mandou um sono em todo mundo. A gente está aqui na tenda de Saul, ele está dormindo pesado, e a lança está do lado da cabeça, a gente nem precisou trazer arma. E aí Abissai olha para Davi e fala: Davi, é Deus te dando a oportunidade de fazer justiça. Me autorize, que nem precisa você ir lá. Só fala para mim, só dá o positivo para mim, que eu mesmo vou lá, e é um golpe só. Eu não preciso nem de outra oportunidade. É uma só que eu acabo com ele agora. É interessante porque Abissai interpreta essa situação como Deus está nos dando a oportunidade de fazer justiça. Vamos fazer. Só que Davi interpreta essa situação de uma maneira completamente diferente. Davi, diante dessa cena, ele diz o seguinte: não, Abissai. É como se ele estivesse dizendo: a nossa fé aqui está sendo provada. A gente precisa confiar nesse Deus. A gente precisa confiar não na força do nosso braço e não nas nossas soluções. Nós precisamos confiar que existe um Deus no céu que é justo. E aí ele fala o seguinte, olha o que Davi faz. Primeiro, ele vai falar: ele é o rei estabelecido por Deus. Ele é um péssimo rei. Mas ele é o rei que Deus estabeleceu. Então eu não posso levantar a mão, eu preciso respeitar Saul. Não porque ele é um homem respeitável, mas porque ele é o rei que Deus estabeleceu. Então, eu tenho que respeitá-lo não por quem ele é, mas pelo cargo que ele ocupa, mas pela função que ele ocupa e pela posição que Deus colocou ele na minha vida. É como se Davi estivesse dizendo o seguinte: não é que eu respeito Saul, mas eu respeito o fato de Deus ter colocado, eu respeito a Deus que colocou ele lá. Então eu não posso fazer isso contra o ungido do Senhor, porque eu estaria me colocando contra aquele que Deus colocou lá. Eu não posso fazer isso. Além disso, olha, gente, essa frase de Davi é interessante. Ele fala o seguinte: e Abissai, é Deus quem vai matar Saul, não sou eu. Seja por motivos naturais, seja porque ele vai envelhecer e vai chegar a hora dele morrer, ou Deus vai mandar ele para a batalha e ele vai morrer antes da hora. Mas não sou eu que tenho que fazer isso. Não sou eu que tenho que tomar a frente e querer resolver e querer acabar com o meu sofrimento. E gente, foi prometida a coroa para Davi. E é como se Davi está tendo a oportunidade de acabar com o sofrimento dele e ir direto para a coroa. A coroa com menos sofrimento. Mas Davi fala assim: ó, não está nas minhas mãos resolver essa situação. O que Deus quer de mim é que nós respeitemos o rei e nós sirvamos ao nosso rei. Eu fico pensando nisso. Abissai está querendo matar Saul. Davi olha para Saul e fala assim: ó, esse daqui é o meu rei. A gente não pode fazer isso. E eu fico imaginando Abissai assim, se recolhendo Opa, não está mais aqui quem falou, Davi. E o texto diz que Davi então olha para Abissai e fala assim: ó, pega a lança e o jarro que está ali do lado da cabeça dele e vamos embora. É bonito isso daqui, gente, porque Davi confia que Deus é quem está no controle das coisas. Então ele não quer tomar a frente e resolver com as mãos dele. Ele descansa no Senhor. Então, Davi então e Abissai pega a lança, pega o jarro e sai fora enquanto a cidade dorme. Quem lembra de acampamento aí lembra dessa brincadeira que a gente fazia. Enquanto está todo mundo num sono profundo, eles vão embora e
E Davi então se retira só com a lança e com o jarro e deixa Saul lá do mesmo jeito. E aqui eu quero fazer uma pausa no texto e fazer algumas aplicações para nós. Gente, primeira coisa, que a gente aprende nesse texto? Como o deserto de fato é a escola que Deus usa para trabalhar em nossas vidas. Se você está acompanhando aqui a nossa série, você vai se lembrar do seguinte: a gente está no capítulo 26 de 1 Samuel. Os capítulos 24, 25 e 26 são muito parecidos. No capítulo 24, Davi tem a oportunidade de matar o rei, Saul. Davi está escondido numa caverna e Saul entra sozinho para fazer as necessidades dele. E os soldados de Davi falam a mesma coisa: é agora, Davi, você tem a oportunidade de matar Saul. Naquela ocasião, Davi vai até lá, corta um pedaço da capa de Saul, mas aí o texto fala que ele se arrepende profundamente, e ele dá um passo para trás e fala: não, eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Capítulo 25, semana passada a gente viu isso. Nabal faz uma coisa contra Davi, Davi fica morrendo de raiva e fala com seus soldados: espada na cintura, vamos lá se vingar. E Deus então manda Abigail, que vai até lá e fala: não, Davi, não é assim. E Davi desiste então de fazer vingança com as suas próprias mãos. Capítulo 26, mais uma vez a mesma história. Ele tem a oportunidade de matar Saul. Só que é interessante e a gente vê essa progressão de como que Davi está amadurecendo. Na primeira vez, capítulo 24, ele não mata Saul, mas ele corta a capa. E depois ele dá um passo para trás. É como se ele tivesse começado e não posso fazer isso. Capítulo 24, com Nabal, ele resolve: eu vou matar Nabal. E aí Deus manda Abigail e ele desiste no meio do caminho. Agora aqui não tem mais a intervenção de ninguém. Pelo contrário, ele tem o soldado dele falando: vamos matar. E Davi fala: não é assim. Você percebe que existe uma progressão no amadurecimento de Davi, no decorrer dos capítulos. Meus irmãos, Deus estava preparando o próximo rei de Israel. E esse rei precisava estar maduro. Porque quem que colocou Davi nesse deserto? Literal que ele estava vivendo? O próprio Deus. Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, lá em Belém, ele estava quieto lá. Deus foi quem mandou Samuel para ir lá ungir ele como rei e fez tudo isso. Deus foi quem colocou Davi nessa situação. Por quê? Porque Deus estava preparando o próximo rei de Israel. Davi só foi o rei que foi. E só foi o homem de Deus que foi, que nos abençoa tanto com os escritos dele. Porque Deus o preparou para isso. E eu quero dizer isso para vocês, você precisa entender isso na sua vida. Os desertos que nós atravessamos e que Deus permite em nossas vidas, nós precisamos olhar para isso como Deus permitindo com que nós atravessamos isso e passemos por isso, porque Deus tem planos e Ele quer nos amadurecer na nossa jornada também. E eu pergunto para você: quais são os desertos que você tem atravessado na vida? No caso de Davi, ele tem o rei do país dele querendo matar ele. Então é aquele constante sentimento de medo, de ansiedade, de a qualquer momento ele pode aparecer aqui. E você? Quais são as dificuldades e as situações que o próprio Deus tem permitido que você viva? E que você passe. E a minha pergunta é o seguinte: em meio a essas situações, você tem confiado na soberania de Deus? Você tem olhado para isso e entendido o seguinte: eu estou vivendo isso, é o que Deus quer que eu viva. E eu preciso confiar nesse Deus. Eu preciso entender o que Deus quer de mim nessa situação. E eu preciso me acalmar e descansar nesse Deus. Ou você é como Abissai, que no meio das situações você quer pegar a lança e resolver com você mesmo. Quer pegar o chicote e partir para cima. Quem é você? E como você lida com os desertos da vida? E entenda isso também. A gente só amadurece no deserto quando a gente, no meio do deserto, escolhe confiar no Senhor e descansar nele. Senão a gente endurece ainda mais. Se a gente não, no meio das dificuldades, confia no Senhor e se volta a Ele, aquilo que era para nos amadurecer, isso vai nos endurecendo ainda mais. E a pergunta é: você tem confiado no Senhor? Você tem olhado para situações como Deus é quem tem permitido isso? Outra pergunta: no meio das dificuldades e dos desertos da vida, você tem feito a vontade do Senhor? Olha só que interessante. Davi olha e fala o seguinte: o que Deus quer de mim nessa situação? Deus quer que eu honre o rei. Então eu vou fazer isso. E o resto, eu confio em Deus. Eu não sei se você percebe isso, mas normalmente, em meio às dificuldades da vida, a gente não faz o que a gente tem que fazer, e a gente quer fazer o que a gente não deveria fazer. E aí a gente perde noite de sono, tentando controlar aquilo que a gente não controla, que não está na nossa mão. Enquanto a gente tem lá o nosso marido, nosso esposo, nossos filhos que estão precisando da gente, e a gente está ocupado demais, preocupado com outras coisas, em vez de fazer o que a gente tem que fazer. Você tem feito a vontade do Senhor no meio das dificuldades da vida? Ou você tem usado as dificuldades como um motivo para não fazer o que você tem que fazer? No meio das dificuldades você tem amadurecido?
Você tem se tornado uma pessoa com mais musculatura espiritual? Meus queridos, é isso que Deus quer trabalhar na gente. Lembra o texto que a gente leu aqui na liturgia, Deuteronômio 8? Foi para isso, Israel, que eu deixei vocês no deserto. E esse texto vale para Davi também. Foi para isso, Davi, que eu te deixei no deserto. Para provar o seu coração. Para te ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para amadurecer você diante do Senhor. Você tem amadurecido? E aqui eu me lembro de Atos 14, 22. A palavra de Deus diz o seguinte: exortando que Paulo estava exortando eles a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino dos céus e o reino de Deus é um reino que até lá existe uma trajetória que é uma trajetória de dificuldades. E é Deus que permite isso, porque Deus está nos preparando e nos amadurecendo na fé. O deserto é a escola do Senhor. Creia nisso. Se submeta ao Senhor em meio a isso. Faça a vontade do Senhor e amadureça. Não seja, eu não sei se você percebe isso, mas é muito comum as pessoas falarem o seguinte: rapaz, ó, toda pessoa que fica mais velha fica chata e ranzinza. Mas isso não é verdade. Sabe quem é que fica chato e ranzinza depois de velho? São as pessoas que durante a vida, à medida que a gente vai vendo que a vida não é só alegria. Ela tem muitas dificuldades. E a verdade é que quando nós lidamos com essas muitas dificuldades, não confiando no Senhor e não fazendo a vontade do Senhor, a gente vai endurecendo, a gente vai ficando ranzinza, reclamando de mal com a vida. Agora o contrário também é verdadeiro, e eu já vi muitas pessoas mais velhas, extremamente maduras, que não tem nada de ranzinza, pelo contrário, são pessoas maduras. Porque as pessoas que à medida que elas vão vivendo, elas vão confiando no Senhor e se voltando ao Senhor, elas vão amadurecendo na vida, e se tornando pessoas de Deus. Onde a gente olha, e quantas pessoas a gente conhece assim, né? Pessoas mais velhas que a gente olha e fala: que pessoa de Deus, que pessoa crente, que pessoa paciente, que pessoa madura. Esse é o desejo de Deus para nós. Que o tempo não nos apodreça e nem nos endureça, mas nos amadureça. Que o casamento, com o tempo, não fique pior, fique melhor. Que o relacionamento em casa, com os filhos, com o tempo, não fique pior, fique melhor. E Deus, como que isso é trabalhado em nós? À medida que no meio das dificuldades, nós vamos perseverando em pacientemente fazer a vontade de Deus e confiar na soberania dele. Segunda aplicação que eu queria fazer nesse texto e nessa parte, é que, meus queridos, nós somos chamados a nos submeter às pessoas que Deus colocou na nossa vida. Davi aqui respeita Saul por entender que foi Deus que colocou ele ali. Isso daqui é uma coisa importante, porque é muito comum nós convivermos com pessoas difíceis, que são o nosso chefe, às vezes a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, os nossos pais, e com o tempo a gente começa a parar de respeitar essas pessoas. Porque por algum motivo, eu acho que ela não é o que ela deveria ser. E Davi aqui nesse texto, ele nos ensina o seguinte: independente de como a pessoa age, nós precisamos respeitar as pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Eu não sei se você percebe isso, mas nós vivemos em uma cultura extremamente insubmissa. Uma cultura extremamente mal criada, onde eu só respeito quem me agrada e quem me serve. Se não me respeita, se não me serve, se não me agrada, eu não estou nem aí. Eu não sei se você percebe isso, mas nós vivemos em uma cultura onde a figura de autoridades está completamente quebrada. E isso começa, eu não sei se vocês percebem isso, mas ambiente de trabalho. Antigamente você tinha o patrão e os empregados. Hoje em dia você tem o líder e os colaboradores. Essa é uma influência sutil da nossa cultura, da dificuldade que a gente tem com autoridades. No fim é ele que manda. Se eu não fizer, eu vou ser mandado embora. Mas usar essa terminologia, nossa, a gente vive na cultura onde o filho olha para o pai e fala: eu vou te denunciar. Onde você tem filhos na escola, crianças, que xingam professores. É uma cultura desrespeitosa e rebelde. E esse texto nos lembra que Deus nos chama a respeitar as pessoas que Ele colocou na nossa vida. Davi olha para Saul e diz: esse é o meu rei. Independente do que ele faz ou do que ele deixa de fazer, ele é o meu rei. E Deus deseja que eu o respeite. E deixa eu te falar uma coisa. Você tem que olhar para o seu marido e falar: esse é o meu marido. Pode não ser o príncipe de Hollywood que eu imaginava que era, mas é o meu marido que Deus colocou na minha vida e eu devo respeitá-lo. Eu devo amá-lo. Essa é a minha esposa. Depois que beijou, não virou príncipe, virou sapo, mas essa é a minha esposa que Deus colocou na minha vida para eu amar, para eu respeitar, para eu cuidar, independente de quem ela é.
Não é por quem ela é, mas é por ser a pessoa que Deus colocou na minha vida para isso. Esses são os meus pais. E eu preciso amá-lo e respeitá-los. Se estão mais velhos, eu preciso cuidar deles. Júlio, mas você não sabe como é complicado meu pai. Mas não é pelo seu pai. É por ele ser a pessoa que Deus colocou na sua vida como pai. Esses são os meus filhos. Júlio, mas meu filho, misericórdia. Mas são seus filhos. Deus é quem colocou. Esse é o meu chefe. Esse é o meu patrão. Eu preciso respeitar. A ideia, gente, é a gente ter essa visão de que Deus colocou pessoas em nossas vidas. E se eu não respeitar essas pessoas que Ele colocou na minha vida, eu não estou pecando contra essas pessoas, estou pecando contra Deus. Porque olha o que diz Romanos 13, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E lembre-se que Paulo escreveu isso daqui no contexto em que César era o imperador de Roma e perseguia cristãos. E ele fala, respeitem, porque ele também foi colocado pelo Senhor. Isso vale para os nossos governantes, esse é o nosso presidente, esse é o nosso prefeito, esses são os nossos governantes. Nós precisamos respeitar as autoridades que Deus colocou em nossas vidas. As pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Isso aqui é um conceito muito importante, gente. Sabe por quê? É muito comum, trazendo para a questão de família e de casamento, quando o marido começa a dar umas vaciladas, a esposa se sente no direito de que assim, eu não estou mais obrigada a ser uma boa esposa. E vice-versa. Entenda o seguinte, não é por ele, não é por ela, é pelo Senhor. Continua sendo a sua esposa, continua sendo o seu marido. Que você deve honra, amor, cuidado, porque você prometeu isso ao Senhor. Essa é a visão de Davi. A gente não pode fazer nada contra o ungido do Senhor, porque ele é um ungido do Senhor. Se eu fizer alguma coisa contra ele, eu estou levantando a minha mão contra Deus. Essa não é a vontade de Deus para mim. Última aplicação que eu quero fazer nesse ponto. Como você interpreta as oportunidades que você tem para se vingar? Já aconteceu isso com você, né? Uma pessoa fez alguma coisa contra você, e você tem a oportunidade de pagar o mal com o mal. Como você interpreta as situações que acontecem desse tipo? Você faz que nem Abissai? É Deus. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Vai ver só. Como você interpreta as oportunidades que Deus te dá quando alguma pessoa que te ofende está precisando de você? O chamado de Deus é que você não olhe para isso como Deus está me dando a oportunidade de me vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. Olhe para isso como Deus te provando e te dando a oportunidade de confiar nele, demonstrar graça e exaltar o Senhor. Saiba disso. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de fazer o mal para alguém que te fez mal, é Deus te provando para você honrá-lo. E quando nós olhamos dessa forma, gente, quando nós olhamos para as pessoas que nos ofendem dessa forma, nós somos livres da ansiedade, do ódio, e a gente consegue descansar, mesmo quando os outros estão nos maltratando, porque eu descanso na soberania de Deus, eu confio nele. Eu não preciso fazer nada, Deus está cuidando da situação. Deus é quem vai dar direção, Deus é quem vai encaminhar essa situação aqui, eu posso descansar nele. Isso limpa o nosso coração do ódio, que às vezes a gente fica cultivando as pessoas. Porque às vezes é o seguinte, alguém fez alguma coisa contra mim, eu não vou me vingar, mas eu cultivo assim, uma raiva, um ódio, um negócio da pessoa. Não conversa. Quantas vezes a gente vê isso? Essa semana eu estava em um lugar lá, e aí eu estava numa farmácia, e aí eu estava o atendente conversando com a pessoa, e aí a pessoa, e tal pessoa, como é que tá, não sei o quê. Aí a pessoa, você acredita? Faz não sei quanto tempo que eu não falo com ela. Ah, não quer saber? Eu também não vou atrás. Ela finge que a gente morreu, eu finge que ela morreu também. Essa é a nossa cultura. Paga mal com mal. Ódio com ódio. Quando nós confiamos no Senhor, nós somos livres disso. Eu vou fazer minha parte, e ao Senhor pertence a justiça. Essa é a visão de Davi. Como você interpreta as oportunidades de se vingar? Você tem que olhar para isso como uma oportunidade de demonstrar a graça do Senhor Jesus, que Ele derramou na sua vida. Afinal, o Evangelho não é isso? Deus tinha a oportunidade de se vingar de nós e mandar todo mundo para o inferno. Mas Ele nos amou e mandou Jesus para morrer na cruz por nós. Louvado seja o Senhor por isso. Ele paga o mal com o bem. É isso que a gente tem que viver nos nossos relacionamentos também. E aí, a segunda parte do texto, a gente tem o diálogo final, então, entre Saul e Davi. Davi sai do acampamento, se coloca numa colina e começa a gritar, e todo o acampamento acorda. E aí ele começa a gritar, zombando de Abner, que era o comandante lá do exército de Davi, de Saul. Ô Abner, você não é homem? Você não é o comandante do rei? Você não é o homem aí de Israel? Olha só, entrou um aí no meio do acampamento, pegou a lança e tal, e você não fez nada. Você deveria morrer, você e seu exército deveriam morrer.
E aí quando Davi está zombando de Abner, Saul reconhece a voz de Davi, e é interessante porque Saul fala, Davi, é você meu filho? O que mostra, Saul tratar Davi como filho, mostra como Davi era inocente. Como o próprio Saul sabia que não tinha sentido, assim, Davi não era o inimigo, era inveja. Mas Davi não era uma pessoa que de fato fez o mal para Saul, e o próprio Saul reconhece isso, na maneira como ele trata Davi nesse texto. Então quando Saul pergunta, é você meu filho? Davi responde, demonstrando a sua extrema lealdade. É muito interessante, gente, porque nesse texto, a maneira como Davi se dirige a Saul, e eu anotei aqui, ó, ele chama Saul de meu senhor 3 vezes, ele chama Saul de meu rei 6 vezes, ele chama Saul de ungido do Senhor 2 vezes, e ele se descreve como um servo do rei mais 2 vezes. Percebe como ele é uma fala de uma pessoa leal, uma pessoa que reverencia, uma pessoa que respeita o rei, apesar do rei, apesar de Saul ser quem é. E então Davi faz alguns apontamentos, ele começa perguntando, rei, o que eu fiz? Me fala. Se eu fiz alguma coisa contra você, me fala, por que dessa obsessão para me matar? Rapaz, eu sou só uma pessoa inofensiva aqui que não fiz nada contra você, você está movimentando o exército inteiro contra mim, por quê? E aí ele continua dizendo o seguinte, olha, se essa obsessão vem do Senhor, se é o Senhor quem está incitando você contra mim, me fala o que eu fiz. A ideia de Davi aqui é o seguinte, se eu fiz alguma coisa de errado que eu não estou percebendo, e então por isso Deus está te incitando contra mim, como castigo pelo meu pecado, me fala, me mostra, que aí eu vou oferecer sacrifício para ver se Deus me perdoa. Porque não tem, a ideia de Davi, gente, é que Davi está olhando e falando, não tem sentido, rei, tanta obsessão assim para me matar, não é lógico isso. Se é o Senhor que... Parece que é uma coisa sobrenatural, porque não tem sentido. Então, se é o Senhor, me mostra, me fala o que eu fiz, que eu vou oferecer oferta. Agora, se não é o Senhor, se são outras pessoas que estão me caluniando por aí e te manipulando, falando coisas de mim para você vir contra mim, Davi fala, que esses sejam malditos pelo Senhor. E é legal a descrição que Davi faz aqui e o motivo que ele dá. Por que eles sejam malditos? Porque eu estou com medo de morrer? Não. Porque ele fala o seguinte, porque eles estão me forçando a sair de Israel e ter que fugir para terras que servem outros deuses. Que Deus me livre de morrer em outro lugar que não seja na terra do Senhor. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, essa perseguição toda está atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Lembre-se que a religião naquela época ela era muito centrada no templo. E Davi não deveria ir ao templo há muito tempo aqui. E ele fala, rei, isso daí está prejudicando, está atrapalhando a minha relação com Deus. Olha, eles estão querendo, mas que Deus me livre de morrer em outro lugar. Eu morro aqui, mas não saio daqui. E é bonito isso porque percebe que o incômodo de Davi é como isso está atrapalhando a relação dele com o Senhor. E ele fala, olha, não faz sentido, rei, eu sou só uma pulga, não faz sentido. Você está movimentando tudo isso contra mim. E aí Saul responde para Davi, reconhecendo a sua loucura, e falando, Davi, volta para cá, volta para casa, Davi. E Davi devolve a lança para ele, reafirma a sua confiança, olha, rei, eu confio no Deus que é justo, e ele vai retribuir a minha lealdade, ele é o Deus da justiça. Então é Deus quem vai julgar a minha causa. E Davi não aceita o convite de voltar, e foi sábio porque Saul vai continuar, apesar da fala de Saul aqui, se mostrando arrependido, porque Saul fala, eu pequei, é verdade que isso é loucura e tudo mais, apesar dessa fala, é só da boca para fora. Ele vai continuar querendo perseguir Davi depois disso, e o diálogo termina com Saul abençoando Davi, falando, bendito seja você, Davi, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, e ainda por meio da sua vida, e aí cada um vai para o seu canto, e eles nunca mais se veem, e assim termina essa parte da história, e esse episódio entre Saul e Davi. E meus irmãos, quais são algumas aplicações nessa segunda parte também, que a gente aprende, e mais algumas aplicações aqui antes da nossa conclusão. A gente aprende aqui como que o verdadeiro arrependimento não é chorar e não é simplesmente reconhecer, mas é mudar de verdade. Saul aqui, não é a primeira vez que Saul está falando, é verdade, eu estou errado. É verdade, você tem razão, é verdade, eu preciso mudar. Não é a primeira vez que Saul está fazendo isso. No capítulo 24, o texto diz que Saul chora, Saul grita. Só que verdadeiro arrependimento não é você falar que está arrependido e nem você chorar porque está arrependido. Mas o verdadeiro arrependimento, ele gera uma mudança na mente, de modo que isso gera uma mudança de atitude. A palavra arrependimento, no grego, metanoia, significa literalmente uma mudança de mente. E quando você muda a sua mente, você começa a mudar as suas atitudes, você começa a mudar a sua conduta, e o verdadeiro arrependimento não se verifica pela sua profissão, mas pela mudança que aquilo gera na sua vida. A gente tem aqui Saul mais uma vez chorando, mas isso não muda nada na vida dele, ele vai continuar perseguindo Davi.
Por que eu estou falando isso? Quantas vezes eu já vi isso? Pessoas que choram. Pessoas que se emocionam. Pessoas que fazem promessas maravilhosas. Mas não muda nada. Pessoas que acham que estão com o Senhor porque um dia elas fizeram uma oração entregando a vida delas para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Caminhada com Jesus é arrependimento e fé. E sabe como você se verifica que uma pessoa se arrependeu e creu de verdade? É que quando você convive com ela, você vai ver frutos de arrependimento e de fé. Se a pessoa um dia fez uma oração, chorou um monte, e não muda nada, é só da boca para fora. É como Saul, uma pessoa endurecida, que até reconhece, mas não tem um coração quebrantado diante do Senhor. Eu me lembro de uma moça, na minha adolescência, faz muito tempo isso, nem tanto tempo, né? Depende da perspectiva. Mas que todo culto que tinha apelo, ela ia lá na frente e chorava. Mas continuava do mesmo jeito. Ela era conhecida por ter vários namorados. Vou colocar desse jeito. E não mudava nada. E era só mais um dia que ela foi lá chorar. Quantas vezes eu já vi problemas de casais, maridos, mulheres, e o marido falando, não, eu sei. Ou a esposa falando, não, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu estou errado e tudo mais. Sabe quando que a gente vê arrependimento de verdade? É quando assim, durante a semana a esposa começa a olhar e fala assim, nossa. O marido começa a olhar e falar, nossa, está acontecendo alguma coisa aí. Meus irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele sempre vem acompanhado de frutos de arrependimento. Se não, e deixa eu te falar uma coisa, se você vem aqui no domingo, ouve um monte de coisa, se emociona, acha legal, isso daqui não tem influência e impacto nenhum no resto da sua semana, é só da boca para fora, é só uma ilusão. E o contrário também é verdadeiro, falar uma coisa importante aqui. Muitas vezes você ouve alguma coisa, e você tem um momento com Deus, onde você não chora, onde você não se emociona, mas a palavra de Deus fala com você e você muda. Isso é arrependimento. Quantas vezes eu já vi pessoas que não derramam uma lágrima, mas estão verdadeiramente arrependidas. E pessoas que derramaram rios de lágrimas, e foi só da boca para fora. Então eu quero enfatizar isso. O verdadeiro arrependimento, ele sempre vem acompanhado de uma mudança de mente, e uma mudança de vida. A pregação de Jesus era arrependei-vos e crede no Evangelho. É uma necessidade para que a gente viva de verdade com o Senhor. Quantas vezes a gente vê isso? E eu nunca vou esquecer uma coisa que uma moça falou para mim aqui da igreja, que eu dei risada demais, mas é trágico ao mesmo tempo. Ela falou assim, pastor, quantas vezes eu fui na igreja? A mosca sai até o pé, mas a língua é maior que a saia. Sabe quando a gente vê verdadeiro arrependimento? É que a roupa é decente, independente do tamanho da saia. Mas a língua está sendo transformada pela graça do Senhor. Arrependimento verdadeiro sempre gera mudança de mente e mudança de vida. E uma última aplicação aqui, é que, meus irmãos, quando Deus parece demorar, que é o caso de Davi, nós devemos resistir à tentação de apressar e forçar os acontecimentos. A grande tentação de Davi aqui qual que é? Querer pular o sofrimento e ir direto para a coroa. Essa é a tentação de Davi. Apressar as coisas. Para que ficar esperando? Tome a frente e faça você mesmo. Deus nos chama a confiar na justiça dEle. E isso envolve confiar no Senhor, na soberania e nos propósitos do Senhor, e envolve paciência. Bem-aventurados que suportam com paciência as provações, é o que a palavra de Deus diz. E muitas vezes, sabe qual que é a atitude de maior fé que a gente faz? É simplesmente esperar. E como é difícil, né? É um trabalho, é um esforço a gente conseguir simplesmente parar e falar, eu vou esperar no Senhor. E essa situação, o nosso desejo é tomar frente, fazer, apressar, e não que a gente tem a nossa parte que a gente tem que fazer. Mas a nossa parte tem um limite. Chega um determinado ponto, a gente precisa, agora está na hora de tirar o time de campo e esperar no Senhor. É isso que Davi faz. Abissai, não vamos colocar o time em campo, não, vamos sair fora. É Deus quem vai fazer as coisas. Vamos confiar no tempo dEle e no jeito dEle. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente não faz isso, né? Pergunto para você, você tem tido paciência? Ou você toma a frente e faz as coisas do seu jeito? Alguns exemplos. Imagina lá no seu trabalho, onde já foi feito várias promessas para você de promoção e de alguma coisa nesse sentido. E você está lá se esforçando e fazendo a sua parte, trabalhando bem direitinho.
E o pessoal que te prometeu um monte de coisa não está enrolando você. E de repente você tem a oportunidade de prejudicar alguém. E isso aceleraria a sua promoção. Você sabe disso, de alguma forma isso aceleraria. É uma tentação. Não, eu vou esperar do Senhor. Eu vou dar um passo para trás. É Deus que está vendo. Um outro exemplo, imagina, muito comum isso, jovens, que têm o sonho de casar, mas parece que não apareceu ainda a pessoa de Deus. E a pessoa que escolheu esperar, cansou de esperar. E falou, quer saber de uma coisa? Vou pegar aí qualquer um. Meus irmãos, faz parte de crer no Senhor, esperar o tempo dele e o jeito dele. E isso é difícil. Porque quando a coisa está na nossa mão, quando a gente ainda tem alguma coisa para fazer, a gente vai se apegando a isso. Mas quando a gente chega no nosso limite e o nosso papel é simplesmente esperar no Senhor, como é difícil fazer isso? Davi nos ensina isso. É meu tempo de esperar no Senhor. A gente começou esse culto lendo o Salmo 54. E o Salmo 54 foi o salmo que Davi escreveu nessa ocasião aqui. No título do Salmo tem lá. Ele escreveu quando os ifeus entregaram ele para Saul. E ele vai dizer, Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor é o meu ajudador. Eu vou esperar no Senhor. O Senhor é quem vai fazer justiça para os meus inimigos. Deus nos chama a agir dessa forma. E meus irmãos, eu quero terminar trazendo uma última questão aqui, fazendo um link de Davi e dessa situação de Davi com a pessoa de Jesus. A gente aprende nesse texto que para Davi não teve coroa sem sofrimento. E existe um paralelo claro entre Davi e Jesus, porque para Jesus também não haveria coroa sem cruz. Eu não sei se você percebe isso, mas Davi foi provado no deserto 3 vezes. Capítulo 24, 25 e 26. Ele passou no teste, mas não tirou 10, né? No capítulo 24 cortou o manto, no capítulo 25, se não fosse Abigail, ele tinha feito... Então assim, passou no teste, mas 7,5. O povo de Israel também foi provado no deserto antes de Davi, lembra? E aí o povo de Israel foi reprovado, 0. Mas o descendente de Davi também passou no teste do deserto. E foi tentado, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, por 3 vezes. Só que diferente de Israel e diferente de Davi, ele venceu e tirou 10 na prova. Jesus é aquele que enfrentou o deserto também. E é claro que a tentação de Jesus no deserto por 3 vezes não foi só o único momento de sofrimento. A vida inteira de Jesus foi de sofrimento. Mas o deserto é muito emblemático, porque nos lembra tanto a história de Israel quanto a história de Davi. E Davi sendo provado, só que diferente de Israel e de Davi, Jesus passou no teste. E eu não sei se você percebe isso, mas a tentação de Jesus é muito parecida com a tentação de Davi. A tentação de Jesus lembra da tentação do diabo? Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos. Os reinos estavam prometidos para Jesus, mas o caminho era o caminho da cruz. A tentação de Jesus é receber todos os reinos sem precisar passar pelo sofrimento da cruz. A tentação de Davi era a mesma coisa. Avançar e pegar a coroa sem precisar passar por esse tempo no deserto. Mas Jesus, ele sabia o seguinte, se ele não passasse pela cruz, ele até poderia ter a coroa. Mas ele estaria sozinho lá. Nós não estaríamos com ele, nesse reino. Porque nós somos pecadores. Nós não passamos no teste. Quando a gente olha para a história de Davi, que passou no teste, mas passou com 7,5, a gente ainda acha muito, não acha? A gente olha e admira, uau! Por quê? Porque a nossa vida, nós somos piores que isso. E o ponto é, ou alguém paga a nossa culpa, ou a gente está perdido. E Jesus faz isso por meio da cruz. A tentação de Davi era derramar sangue inocente para se apoderar do reino. A tentação de Jesus era não derramar o seu sangue para se apoderar do reino. Só que a boa notícia é que Jesus resistiu à tentação e nos amou. E é isso que a gente celebra na ceia do Senhor. Ele conquista o reino. E ele conquista o reino para nós por meio do seu próprio derramamento de sangue. Tomando sobre si os nossos pecados. E naquela cruz, recebendo a ira de Deus no nosso lugar. E é isso que a gente comemora, gente, quando a gente come do pão e bebe do cálice. Ele me amou. Ele entregou o seu corpo por mim, ele derramou o seu sangue por mim. A minha nota é 0, mas a dele é 10. E se eu agarrar nele, eu entro de rabeira com ele. Agarrado em Cristo, a salvação para mim, a perdão para mim, a vida em Deus para mim. Aquilo que eu não consigo, a nota que eu não consigo tirar, ele tirou no meu lugar. E a culpa que eu tenho porque eu falho, ele pagou no meu lugar.
O descendente de Davi venceu tudo que a gente não consegue vencer. E é por isso que o chamado de Deus é que nós confiemos nesse Deus. E eu quero terminar lendo um último texto, Hebreus 4, 15 e 16. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Você passa por dificuldades, não passa? Você passa pelos desertos da vida, não passa? Jesus também passou. A gente tem um rei que a gente pode olhar para ele e contar tudo e ele fala, eu entendo, porque eu também passei por isso. Jesus também ficou sozinho, Jesus também foi abandonado, Jesus também foi traído. Jesus também teve que tratar bem aqueles que o tratavam mal. Jesus sofreu mais do que todo mundo aqui junto. Então a gente pode se achegar a ele, contando os nossos sofrimentos e os nossos desertos, sabendo que a gente tem um sumo sacerdote que se compadece de nós. Que coisa linda isso. Está com dor? Jesus também passou por dor. Você pode se achegar a ele porque ele olha para você e fala, eu te entendo, meu filho. E aí ele continua, portanto, uma vez que a gente tem esse rei que se compadece de nós, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse texto nos convida a fazer o seguinte, a se render a Jesus e ir até ele em meio aos desertos da vida, com a promessa de que ele enfrentou, ele venceu, e ele vai nos pegar pela mão, ele vai derramar graça sobre as nossas vidas, e ele vai nos mostrar qual é o caminho para suportar com paciência e amadurecer em meio a tudo isso. É a promessa, pode se achegar até mim, eu me compadeço, e eu vou derramar graça para ajudar vocês na ocasião oportuna. Gente, o deserto é para nos amadurecer, e a boa notícia é que Jesus enfrentou todos os desertos e venceu, e a gente pode se agarrar a esse Jesus, se render a esse Jesus, e enfrentar os desertos da vida, confiando nele, descansando nele. E quando a gente faz isso, agarrado em Jesus desse jeito, os desertos não vêm para o nosso mal, mas vêm para o nosso bem. E Deus vai nos amadurecendo e nos fazendo novas pessoas para a glória dele, em meio às situações difíceis da vida. Que Deus nos abençoe e que em meio às dificuldades da vida você esteja amadurecendo, como Davi, amadurecendo para a glória do nosso Deus e para o bem também das pessoas à nossa volta.